Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. No universo da criatividade, um dos desafios é transformar ideias em projetos. Na Gut SP, essa missão é da Cláudia Nakahara, que é Head de Operações. É ela que ajuda ali a traduzir a autenticidade e a coragem da agência em resultados concretos. A Cláudia é a nossa entrevistada de hoje aqui no JR Trade. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada pelo convite, Adriana. Muito obrigada. Prazer estar aqui. E antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e também na Record News. Cláudia, eu quero começar sabendo um pouco da tua trajetória, né? Você tem uma trajetória sólida na área de operações. O que te motivou aí a assumir esse desafio em uma agência com o perfil da Gut? Olha, são muitos desafios. Eu tenho uma trajetória aí de mais de 20 anos na publicidade. A minha carreira ela foi bem consolidada ali na área de atendimento, e ir para a área de operações e consolidar a minha carreira na área de operações foi um movimento super natural. Porque hoje eu consigo visualizar que, né, você cuidar do negócio e também de como que esse negócio ele vai acontecer dentro daquele ecossistema, ele é fundamental para que os processos sejam mais claros, mais fluidos, mais naturais em todo o processo. E, enfim, estar nesse novo momento aí da Gut, né, com a nossa vertical que a gente lançou, que é a Gut Design, foi super desafiador. Foi um convite que eu fiquei extremamente feliz, porque eu gosto muito de começar coisas novas e isso me desafia e me motiva muito, então foi super enriquecedor, assim, para minha carreira e, obviamente, agora para tudo que está prosperando dentro da agência. A gente vai querer mergulhar na Gut Design daqui a pouquinho, mas antes eu queria entender um pouquinho sobre o DNA da agência, né, que é a coragem. Como isso se traduz no resultado final dos projetos? Olha, eu vou te dizer que, assim, eu acho que se não tivesse o DNA da coragem, talvez a gente não estivesse onde a gente chegou até hoje e onde a gente quer estar, assim. De fato, a coragem, ela faz parte da cultura da agência, né? A gente tem 3 grandes valores ali, né? Que é a coragem, a transparência e a intuição. Então, a gente acredita que uma coisa não vive sem a outra. E a coragem, ela não está só, basicamente, porque muita gente associa a coragem com fazer ideias, sabe, que nunca ninguém fez, ou coisas malucas, ou fora da caixa, e não é sobre isso. É claro que também, isso ajuda, mas é a coragem de fazer, às vezes, um negócio novo, é a coragem de se lançar para o mundo de uma forma diferente, é a coragem de se posicionar, é a coragem de conseguir reter os talentos, e isso exige muita coragem, né, de quem está ali na linha de frente, cuidando das pessoas, olhando para isso e para os processos. Então, a coragem, ela é algo transversal, assim, né? Ela é, de fato, o nosso intestino, né? Que é o que significa o nosso nome, Gut, porque ela passa por todos esses estágios, assim. Ela é muito forte, é muito presente, faz parte da nossa cultura de verdade. Fica parecendo que é só uma palavra... Nossa, uma palavra bonita, né, para vender uma marca, uma empresa, mas não, ela de fato ela é super presente, assim, no nosso DNA e na nossa cultura. É o que move a equipe no dia a dia. É o que move a gente, é o que move principalmente também os nossos clientes, né, porque a Gut, ela é uma agência corajosa para clientes corajosos, porque não adianta a agência ser corajosa e os nossos clientes não acompanharem a gente, né, não estarem com a gente nessa. Então, os clientes, eles embarcam, né? Quando eles entendem, começam a trabalhar com a Gut, eles entendem que eles precisam embarcar com a gente nessa, e isso faz toda a diferença. E a Gut Design, agora sim, conta um pouquinho dessa proposta pra gente e como ela está estruturada na operação. A Gut Design, ela é uma vertical global. Ela tem um pouquinho mais de um ano, ela é o nosso nenenzinho aí que já cresceu e cresceu de uma forma super acelerada e veloz. Ela é uma vertical global e ela surgiu muito dessa necessidade da gente conseguir estar em conversas, em briefings, em momentos que a publicidade muitas vezes não conseguia alcançar. Né? A publicidade ela está muito pautada ali na comunicação, óbvio que tem todas as frentes, é um ecossistema super complexo, mas o design ele vem para cobrir um espaço, estar em lugares que é o começo da história, né? Então a gente sempre fala que o design ele é o começo e não o fim. Né? Então, o design ele está estrategicamente no começo das conversas, seja para um lançamento de uma nova marca, para um reposicionamento de uma marca, para mudança de uma marca, para um produto que vai ser lançado que ninguém nunca nem viu e ele não tem cara, ele não tem a identidade própria, ele não tem a sua personalidade. Então, a gente está ali para construir exatamente isso.
E sendo uma operação global, isso é bem estratégico também, né? É uma decisão que a gente teve desde o início, a gente nunca teve dúvidas, né? Porque hoje o mercado, ele é um mercado, enfim, né? Extremamente conectado, o mundo é muito conectado, e como a Gut hoje ela está presente aí em 10 escritórios, em 7 países, a gente tem os nossos próprios clientes dentro desses escritórios que a gente consegue, né, ter os nossos projetos para eles também. Então foi uma oportunidade que a gente identificou, uma necessidade do mercado. Tem algumas agências que têm feito esses movimentos de ter verticais, né, diferentes da publicidade, mas a gente esteve ali desde o início, a gente conseguiu identificar essa oportunidade como algo bem relevante e estratégico para a companhia. Agora, apesar de ser um bebê, a Gut Design já tem uns projetos bem legais que você pode compartilhar aqui com a gente, né, para explicar na prática como funciona essa vertical. Sim, olha, na prática, são muitos projetos que a gente tem, assim, né? Eu falo é um bebê, mas assim, nós já somos grandes, já andamos, temos as nossas próprias pernas, andamos, a gente faz absolutamente tudo, a gente é quase que uma operação que ela é transversal ali, a empresa como um todo. Então, a gente tá com projetos hoje. Vou te falar, a gente já fez projetos para a Coreia do Sul, a gente fez projetos para o México, para a Argentina, para os Estados Unidos. E uma coisa muito legal também, que está sendo super relevante para a gente, é que a gente também está fazendo projetos aqui no Brasil, né, para os clientes da Gut São Paulo. Então, isso é muito legal, porque a gente está no mesmo ambiente, a gente está no mesmo escritório, né? Todo mundo fica dentro do mesmo escritório. Então, as lideranças são compartilhadas, né? Então, eu tenho uma liderança compartilhada entre Gut São Paulo e Gut Design, e a gente tem outras pessoas ali que estão nessa frente da operação, na liderança dessa operação, que também fazem esse papel transversal. Então, isso colabora para que a gente faça projetos para vários lugares. Então, a gente fez projetos desde criação de uma marca, desde o nome dela, ou seja, pensar qual vai ser o nome dessa marca, qual vai ser a identidade dessa marca, até o lançamento desse produto, toda a identidade gráfica, verbal, qual é o tom de voz, como é que essa marca conversa, dialoga, qual é a personalidade dela. Então, a gente tem projetos de todos os tipos, assim. A gente tem alguns clientes que eles acabam sendo companhias globais, então a gente atende o grupo ABI hoje, tanto no México, nos Estados Unidos, no Brasil. Então a gente tem alguns projetos para essas marcas, né, do grupo Ambev aqui no Brasil e ABI no mundo, o que é muito bom, né, porque, enfim, a gente tem ali marcas de bebidas que são super relevantes em um mercado gigantesco aqui no Brasil e no mundo. A gente fez um projeto bem interessante que, assim, aparentemente, se algum estúdio de design recebe um briefing desse, nossa, será? Talvez, porque ele parece ser algo meio engessado e que talvez a gente não tivesse muito espaço criativo, né, dentro do design, que foi para uma marca da Argentina, uma marca de serviços financeiros, que eles estavam fazendo que a gente chama de brand merger, né? Então, eram duas marcas que estavam se juntando e precisava virar uma marca só. E aí você pensa, pô, serviços financeiros, será que isso vai ser legal? Será que vai ser interessante? E a gente conseguiu encontrar um caminho maravilhoso, estratégico, que é a arte das finanças, né? Então, ele tem uma conexão com a arte mesmo, porque tem toda uma história de um dos fundadores e tudo mais. E aí a gente criou uma marca nova do zero. A gente pensou no nome dela, na identidade dela, em como ela ia se posicionar. É um trabalho super estratégico e é muito legal, porque nesses projetos que a gente tem feito, a gente tem uma colaboração muito bacana com os outros escritórios, né? Então, muitas vezes a gente usa parte da estrutura, principalmente a estrutura ali operacional ali do time de atendimento, e aí o nosso time de design fica todo baseado aqui no Brasil. E a gente consegue trabalhar em colaboração com os outros escritórios como se fosse parte do mesmo time, assim. Então, a gente tem trabalho de novas marcas que querem renovar a sua identidade ou, sei lá, ter um refresh nela e pensar em como que ela vai ser vista, né? Como é que vai ser essa identidade, até, enfim, embalagens, projetos de digital design, projetos de design interativo. Então, a gente tem um
hoje um portfólio assim grande, robusto e produtos muito diferentes, assim, que a gente consegue cobrir esses espaços e as necessidades que a gente, enfim, recebe como briefing. O design passa a ser, então, uma linguagem estratégica para a construção das marcas dentro da Gut. 100%. E é assim que a gente quer ser visto, e a gente está sendo visto, né, principalmente pelos nossos clientes aí que a gente tem trabalhado, como um parceiro estratégico que naquele momento que eles estão num momento de grande decisão, né, uma decisão super importante, relevante, e aí eles precisam de um parceiro como a Gut, e aí no caso a Gut mais a Gut Design, para conseguir fazer esse movimento e fazer esse trabalho acontecer. E como funciona essa integração com outras áreas da agência? Planejamento, criação? Olha, a área de planejamento, ela é fundamental pra gente, assim, a gente fala que os estrategistas, eles são designers no coração e os designers são estrategistas na alma, porque são realmente duas disciplinas que elas precisam estar sempre muito integradas, né, porque o estrategista, o time de planejamento, ele vai identificar e mapear todas as questões e as profundidades que aquela marca tem, que às vezes não estão só no DNA da marca, às vezes ela faz parte ali dos decisores, né, de quem faz parte daquela marca, de quem construiu aquela marca, de quem fez parte da história daquela marca. Então, todo esse trabalho de pesquisa, profundidade, entendimento sobre aquele briefing, a gente trabalha em conjunto, em colaboração com o time de estratégia. Então, assim, a gente está desde o começo, então passa muito, então, principalmente essas duas frentes, né, design e estratégia, são áreas irmãs ali, né, estão sempre caminhando juntas. E o time de criação, essa parte é a parte mais legal, assim, da história, porque principalmente quando a gente tem trabalhos em conjunto, né, das mesmas marcas, dos mesmos clientes, muitas vezes a gente está fazendo um projeto, vamos lançar uma nova embalagem para a ABI, um novo produto, que eles vão lançar uma nova bebida. Legal. E aí quem vai fazer a campanha? A Gut, né? Quem vai criar toda a identidade dessa marca? A Gut Design. Então, o time de design e os criativos, eles trabalham assim, embaixo do mesmo teto, né? O que a gente sempre fala, a gente é a mesma empresa, porém com disciplinas diferentes, mas assim, eles são super integrados, existe muita troca, muita conversa interna, muita troca de conhecimento, muita troca de experiência, né? Porque muitas vezes, assim, a gente vai entregar tudo ali, o que é a identidade daquela marca, como que aquela marca vai responder, vai acontecer, né? Como que ela vai ser vista, quais são os principais códigos, como que é o logotipo dela, a embalagem dela, como que ela se posiciona, e o time de criação, né, ele vai pensar naquela campanha, né? Então, como que a gente faz elevar e deixar isso extremamente criativo para que o consumidor, e aí no final, sim, consiga, enfim, amar aquela campanha e reconhecer aquela marca no final e, obviamente, né, gerar negócios para o nosso cliente, que é o nosso principal objetivo no final de tudo. Dentro da agência é como uma engrenagem, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso pra gente, né? Sobre esses desafios ao se integrar ali, verticais distintas sob uma mesma cultura. Olha, isso é algo que eu acho assim, é algo que eu nunca vi na minha vida, tá? Nesses meus longos anos de carreira. Por isso que eu te falei, assim, a cultura da Gut, ela é muito forte mesmo. Eu acho que isso tem um papel ali fundamental de toda a liderança, né, de quem estava ali desde o começo e fazendo com que isso acontecesse, eles sempre valorizaram muito isso. Então, quando a gente lança uma vertical, é claro que assim, né, não é algo fácil, é zero fácil, é bem desafiador, porque tem muitas questões ali, não só a parte burocrática, mas toda a parte de processo, como que a gente vai vender, como é que são as nossas credenciais, como que a gente monta isso, os produtos que a gente vai vender, como que a gente vai oferecer esses produtos, qual é o escopo deles, né? Qual a equipe que vai trabalhar? Então, são muitas perguntas e muito trabalho que tem que ser feito antes de uma vertical ser lançada. Mas eu entendo hoje que, assim, a gente tem uma liderança que abraça, né? Essa cultura corajosa,
que está sempre disposta ao novo, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que as coisas de fato aconteçam como elas acontecem. É muito interessante. E o Murilo Mello, que inclusive já esteve aqui, né, no programa de vocês, ele tá, enfim, desde o começo, ele foi o grande idealizador ali, junto com a Valéria Baroni, a pensar nessa gut design, né, desde o comecinho, e aí me convidaram para me ajudar a montar essa operação. Eles sempre falam isso, porque assim, não é fácil, não é um processo simples, nossa, vou fazer aqui algo e acabou e num passe de mágica está pronto, não, porque são muitas etapas que a gente tem que fazer, mas tem uma outra coisa que é muito interessante também, porque como a gente né, tem essa cultura da coragem, né, de sermos inovadores e a gente pensar sempre em como é que a gente consegue estar presente de uma forma diferente, a gente também é muito aberto a ouvir, a testar. Se não funcionou, a gente muda, a gente tem uma escuta muito ativa, sabe? Então isso facilita muito. Para mim, assim, isso é fundamental, assim, não consigo imaginar nada diferente, né? Porque realmente tem muitos erros, né, ao longo do processo, e aí como é que você mitiga esses erros, mas a engrenagem tá ali, né, ela precisa continuar rodando, então a gente não tem medo de errar, assim, beleza, se a gente errar, a gente conserta e a gente recomeça, sem problema, sabe? O importante é fazer acontecer. E quais os diferenciais operacionais da Gucci Design que fazem a diferença, levando em consideração a demanda complexa das marcas no mercado hoje? Olha, o nosso grande diferencial hoje é a nossa própria metodologia. A gente, desde o começo, assim, né, do início da operação, a gente pensou em como seria a nossa metodologia, né, uma metodologia própria. E aí, de fato, a gente criou uma metodologia que é nossa, que óbvio, né, a gente foi ali testando e aprendendo ao longo das nossas carreiras, ali o Murilo na carreira dele, eu na minha, a Valéria na dela, e a gente foi entendendo como que a gente conseguiria fazer uma metodologia que fosse fácil para ser aplicada, de fácil entendimento para os clientes e que tivesse muito valor agregado. Então, essa operação, ela aconteceu de fato por conta dessa metodologia, porque no final, assim, designers, eles precisam ser muito organizados. Existe um processo de organização mental que é diferente da publicidade, né? A gente pensa nesses métodos e a gente tem essas etapas para conseguir construir uma marca sólida, verdadeira, que tenha seu diferencial, a sua própria personalidade. Então, essas etapas para o desenvolvimento dessa metodologia, a gente sempre explica isso desde o início para todos os clientes que a gente, né, vai fazer um projeto e tudo mais, a gente fala, olha, a gente tem a nossa metodologia. E é muito interessante, porque muitas vezes os clientes falam, ai, será? Mas a gente tem uma nossa, mas será que você não consegue se adaptar? A gente fala assim, dá uma chance aqui. E aí, no final, eles amam. Então, é um processo fluido, é um processo que ajudou demais a gente, né? Principalmente o meu time, né? Que é o time ali que cuida desse processo, que é o time de projetos. Pra gente também, pra gente poder equalizar as equipes, equalizar o tempo, entender os tempos, os movimentos dos projetos, né? Prazo é sempre uma questão ali, né? Pra todo mundo. Então, a gente vai se adaptando a esses prazos, a esses tempos, mas sempre com a nossa metodologia. A metodologia que é própria que a gente criou. Então, isso foi o principal ponto, assim, para que esse processo e essa operação funcionasse de um jeito realmente relevante, sabe? Dentro de um ecossistema e de um pensamento de design. O trabalho que vocês fizeram com a Elpa é um case global e super bacana para você contar aqui pra gente. Sim, esse case, olha, eu vou te falar que o principal desafio dele foi o fuso horário, porque é um projeto que a gente fez para a Coreia do Sul, com o time de Singapura, né? A gente tem hoje a Gucci Singapura, na época a gente tinha pessoas satélites, né, que estavam fazendo ali a conexão direta com o cliente, que ficava baseado na Coreia do Sul. E aí, Elpa tem algumas curiosidades, algumas peculiaridades interessantes. Elpa é Apple ao contrário. E Elpa é uma marca de uma cidra. É uma cidra que ela foi lançada na Coreia, né? É uma cidra do grupo ABI. E eles tinham um desafio enorme, assim, de lançar esse produto na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eles têm uma cultura do soju, né? Que é um outro tipo de bebida. Então, eles precisavam lançar uma marca nova com um produto e fazer aquele produto ser parte da cultura do coreano. E aí, óbvio, ampliar isso para outros países.
E aí, quando a gente identificou, né, a gente pegou ali o coração do produto, que era a maçã, né, que é do que é feito a cidra, né, o ingrediente principal. E aí, Elpa é Apple ao contrário, então a gente pensou nesse nome e aí tem todo um conceito que está por trás, que é o Turn a Day Around, que é basicamente essa bebida, ela vai mudar o seu dia, ela vai transformar o seu dia, e tudo foi baseado nesse conceito, que é o logo hoje, ele é um ambigrama, ou seja, você consegue identificar ele olhando de qualquer lado. Então, assim, isso foi tudo muito integrado, e aí toda a identidade, a gente pensou no nome, a gente pensou na identidade, a gente pensou na embalagem, a gente criou o posicionamento, o tom de voz dessa marca. Então é um case que eu sou particularmente muito fã, eu adoro esse case, eu acho um case sensacional, assim, foi um dos primeiros cases, primeiros projetos que a gente fez logo no comecinho ali da Gut Design, e a gente é bem feliz com ele, porque ele realmente tem essa peculiaridade, né? Eu falo, o desafio não era o briefing, o desafio era o fuso horário, porque imagina, a gente estava aqui, enquanto aqui é de dia, lá é de madrugada, enquanto lá é de madrugada, aqui é de dia. Então, enfim, são 12 horas de diferença, mas aí depois, quando a gente conseguiu encaixar as datas e os horários, óbvio que algum dia precisava começar muito mais cedo ou terminar muito mais tarde, não tinha muito jeito, não tem meio termo, né, de fuso horário, quando você fala de Ásia, mas a gente conseguiu e foi um case, assim, um projeto que foi um sonho, assim, foi muito legal. E aí vocês viram na prática, né, essa coisa da equipe integrada e motivada, como faz diferença no resultado final. Exatamente, se você não tem uma equipe integrada com um fuso desse jeito, é praticamente impossível, assim, porque alguém vai sair chateado, sabe? E muito pelo contrário, assim, era uma equipe super integrada, a gente até brincava ali nos nossos momentos, caramba, mas já são 11 horas da noite aí, pessoal, aqui são 11 da manhã, e a gente ali, né, tendo que se adaptar aos momentos, mas assim, foi um processo muito legal, foi um projeto super desafiador e a gente estava ali, né, com todas as forças e energia, porque realmente foi um dos nossos primeiros projetos. Agora, outro projeto muito legal de destaque foi a identidade visual que vocês criaram para o álbum Onda, do cantor Rael, né? Como vocês conseguiram? Conta um pouquinho pra gente dos desafios de se criar ali a identidade visual para esse álbum, levando em consideração a essência do cantor, né? Tudo isso por meio do design. Olha, esse projeto, pra gente, ele foi, assim, emocionante, né? Porque foi o primeiro projeto também que colocou a Gut Design no mundo do entretenimento, né? O que pra gente é super legal e relevante, né? Trabalhar com entretenimento pra gente é um dos nossos objetivos, tá ali, né? Nas nossas metas, né? De amplificar isso, esse momento. E trabalhar para o cantor Rael foi incrível. Primeiro que, assim, ele participou de todo o processo de aprovação, então a gente trabalhava ali com ele, diretamente com ele, foi um trabalho super colaborativo, e com a Lab Fantasma, né, claro, que é quem cuida do cantor. E foi, assim, um processo muito legal. Primeiro que, assim, o Rael, ele é um cantor que tem muita personalidade, ele tem uma história super bacana no mundo da música. Então, a gente mergulhou nesse universo da vida do Rael. E esse álbum que ele lançou, que é o álbum Onda, a gente fez parte de todos os processos ali, porque foram vários singles, né, até chegar no álbum em si. Então, assim, primeiro que a gente tinha uma equipe diversa, né, uma equipe preta que estava ali trabalhando diretamente com o projeto, que foi muito bacana e fez toda a diferença, que é algo que a gente gosta muito de fazer, né, a gente gosta de... Isso eu como operações, assim, né, é algo que me fascina, que é conseguir alocar as pessoas certas no projeto que elas vão amar fazer, sabe? Com certeza esse processo vai ser muito mais legal para todo mundo. O resultado vai ser muito melhor no final. Então a gente conseguiu fazer isso, foi muito bacana. E ele participou de todas as etapas. E o álbum, ele tinha um insight muito poderoso, né? Que é o insight do Black Joy. Então eles trouxeram pra gente isso como briefing. O Black Joy hoje é um movimento de pessoas pretas que eles celebram a alegria, sabe, o divertimento, o entretenimento, hoje numa pauta que muitas vezes é pautada muito pela dor, numa narrativa que é pautada pela dor. Então o Black Joy, ele vem para mudar isso, e ele vem como forma de empoderamento mesmo, sabe, que eles precisam se divertir, eles querem se divertir e eles vão se divertir. Então pra gente foi assim, uma combinação perfeita. O time ficou muito animado para poder criar esse álbum, para poder pensar nessa identidade, e a gente conseguiu pensar não só na identidade,
como a gente também fez parte ali, a gente ajudou e colaborou muito no clipe, então como que ia ser essa imagem, essa fotografia, a linguagem daquele clipe, junto, obviamente, com todo o time. Então foi um projeto super colaborativo, feito por muitas pessoas, muitas cabeças ali pensantes junto com a gente. E o resultado é incrível, assim. Então foi um projeto que a gente fez de ponta a ponta. E ele tem, de fato, uma alma muito verdadeira, né? Ele tem um insight muito verdadeiro. E a gente precisava representar ali o Rael de uma forma fora do comum, né? Mas que ele pudesse ser reconhecido, que ele pudesse se reconhecer. Então foi bem desafiador. E um álbum festivo, um álbum alegre, um momento de festa, de celebração. Então foi muito legal, foi muito legal. Como a Gucci encara a relação entre criatividade e geração de valor para o negócio? Basicamente é o nosso DNA, né? Então, assim, a criatividade, ela move o nosso negócio hoje, a criatividade, ela é o que move a Gucci. E Gucci, quando eu falo Gucci Design ou qualquer outra vertical ou qualquer outro escritório e país que venha a ser Gucci hoje, né, enquanto network, a criatividade é o que, de fato, o que move o nosso negócio hoje, assim, e a gente consegue provar por A mais B, com todos os cases e relevantes e marcas que a gente atende há tanto tempo, como o Mercado Livre, por exemplo, né, que é uma marca gigantesca hoje uma marca super amada, e eles acreditaram na gente e estão junto com a gente desde o início ali, há 6 anos, né, a gente trabalhando para o Mercado Livre e construindo essa marca tão relevante, tão gigante, com um negócio assim, que era... Naquele momento ali, quando foi lançada a marca um tempão atrás, era extremamente inovador, né? Quem poderia imaginar que aquilo poderia de fato acontecer? E está acontecendo, e hoje é completamente naturalizado o negócio do Mercado Livre. E a Gucci estava ali presente desde o começo do início dessa marca. Então, é algo que move a gente, isso para todos os clientes que a gente atende, para qualquer projeto que a gente faça. Criatividade e negócio andam sempre juntos. A gente vai pensar na criatividade para mover aquele negócio, e aquele negócio, obviamente, que ele vai ficar muito maior e muito mais relevante culturalmente e verdadeiro, com uma criatividade que esteja conectada à verdade. Então, não tem como não caminhar junto. Cláudia, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Adriana. Obrigada pelo convite. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e também na Record News. Até a próxima.